Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E o nosso programa também é uma aula não é uma apresentação, onde se faz uma explanação de 1 minuto. Nós sabemos assim que uma aula é 30 minutos, então precisa de ter paciência para assistir a aula. E toda aula é importante, então não tem matéria desinteressante, tem alunos desinteressados. Mas nós precisamos de nos tornarmos interessados. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a oração. A oração, todos nós já ouvimos falar, e é bem interessante porque quando uma pessoa está muito limitada, com muitas coisas para serem resolvidas, sempre essa pessoa ouve assim que precisa de fazer oração. Mas a verdadeira oração que nós precisamos de fazer, precisa de entender assim. É um sentimento que nós precisamos de ter para ter a solução daquilo que nós precisamos, da solução, e de ter o saber. Então é um sentimento, e um sentimento com pureza. Isso é uma oração. Aquelas maneiras que nós recebemos na nossa formação de oração não têm uma significação. É isso que nós precisamos de aprender a diferenciar, que nós sabemos assim que não é com uma quantidade de palavras que foram decoradas, que são repetidas, é que tem a oração. Não é essa maneira, não tem significação. Fica bem fácil assim da gente confirmar com a gente mesmo a maneira que a pessoa recebe um auxílio para sair daquela situação, para ter um saber, para ter a saúde. E é bem importante porque quando a pessoa tem vontade de resolver uma situação, ela tem que lembrar que ela precisa de priorizar a vontade que é mais importante na sua vida. Um filho não chega para o pai fazendo tantos pedidos ao mesmo tempo. E é bom a pessoa ir lembrando assim, quer dizer que um filho faz os pedidos e aquele pai vai atender aquele pedido. Se faz muitos pedidos, na coerência, então nós temos que trabalhar assim na coerência. Aquele pai, aquela mãe, se é coerente, fala um de cada vez. Vamos ver qual precisa primeiro. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós já passamos por essa situação. Então, para a mudança interna, nós temos que dirigir as nossas orações ao Criador. Temos que lembrar do primeiro mandamento. Quer dizer que no primeiro mandamento está bem claro assim, não terás outros deuses ao meu lado. Então, temos que dirigir ao Altíssimo. Dificilmente uma oração chega aos tronos do Altíssimo. Quando tem uma pureza verdadeira, então essa oração é recebida, vem um mensageiro auxiliar aquele que pediu. Também tem uma oração que nós pedimos para o nosso semelhante. Nós fazemos a prece dirigindo ao Altíssimo o auxílio para aquele nosso semelhante. Pode ser o nosso empregador, o nosso empregado, um filho, pode ser pessoas, qualquer pessoa. Mas para essa oração ser atendida, aquele que foi mencionado na oração, ele tem que entrar com uma condição de pureza, para poder receber os auxílios, receber aquela influência. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que normalmente os auxílios vêm através do próximo. Então a pessoa estava necessitando, vem um conhecido, vem um amigo, vem uma outra pessoa, e apresenta a ele aquilo que ele estava precisando. Mas temos que lembrar assim, nos encontrarmos preparados para essa finalidade. Porque nós tínhamos que fazer comparações, porque a vida interna não é diferente da vida externa. Se uma pessoa quer um trabalho, ela tem que lembrar que ela precisa de apresentar uma qualificação para ter uma função. Se ela não tem nenhuma qualificação, então ela tem que admitir que ela vai ter um salário menor e vai ter uma função de aprendiz.
Se ela desenvolver qualificações, então ela para de ser aprendiz. Então ela passa a ser um profissional. E nessa condição de profissional tem muitas graduações. Auxílio da luz é o mesmo procedimento, não é diferente. Então nós tínhamos que saber o que é bom para a minha vida. E é bom a pessoa ir observando assim, que muitas vezes fazemos pedidos e esse pedido não é realizado. Mas através do tempo a gente vê que foi bom não ter realizado aquele pedido, porque teríamos que ter agora uma diferença. Então, muitas vezes o auxílio é a não realização. É isso que nós precisaríamos de entender do procedimento que a nossa vida apresenta para nós. Primeiro, nós tínhamos que ter pureza. É isso que precisamos. E a pureza está na maneira de pensar. Precisamos de lembrar assim. A pessoa pensava em fazer uma viagem. Ela foi dedicando um tempo para a realização daquela viagem. Então, ela foi através dos meses vendo a possibilidade de realizar aquela viagem naquela época que seria boa para ela, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua condição financeira. Ela foi fazendo esse trabalho. Então o que acontece? Para nós recebermos os auxílios é a mesma coisa. Nós tínhamos que ver aquilo que nós precisamos e a maneira que precisamos de ter para sermos beneficiados. Então tem muitos auxílios que nós precisamos, de saúde, de bem-estar, de uma maneira diferente de sermos. Porque nós sabemos assim que tem muitas pessoas que nós relacionamos com aquelas pessoas porque precisamos, porque é colega de trabalho, porque é um conhecido, mas a pessoa é sempre áspera nas palavras, no jeito. Então a gente tem que observar assim, eu preciso de relacionar com essa pessoa até quando? Ou se eu quero fazer com que aquela pessoa melhore um pouco, então se eu quero fazer uma oração para aquela pessoa, precisa de ver se essa pessoa se encontra numa condição interna de pureza para receber a oração. Independente de qualquer coisa, a gente tem que lembrar assim, que a pessoa caminhando pela vida, ela fala assim que aquilo que aconteceu com ela foi um milagre. Quer dizer que a pureza que a pessoa se encontrava, as centrais de energias boas que existem, aproximou-se dela e ela foi beneficiada. Isso fica fácil assim da gente lembrar das formas de pensamento. Então os auxílios sempre apresentam. Tem muitas pessoas que o próprio conhece, que realizou muitas coisas que depois, anos depois, ele vê que aquelas realizações ele teve o auxílio da luz. Porque nas condições que a vida apresentou para ele, não teria como ele ter essas realizações se não tivesse tido auxílio da luz, para que aquilo pudesse fluir de uma maneira muito boa. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que ir fazendo um trabalho assim. Por isso tem o terceiro mandamento. A maneira de fazer uma reflexão de como nós caminhamos, de como nós estamos caminhando e de como precisamos de continuar no futuro. As referências de manter puro o foco dos nossos pensamentos está nessa condição assim, da pessoa independente da vida em que ela está tendo, se ela já ouviu de muitos que é um milagre aquilo que aconteceu, que tudo aquilo que aconteceu, ela recebeu muitos auxílios. Essa condição bem importante do que aconteceu, mas a gente precisa de mudar também a maneira de continuar sendo, para continuar recebendo. Porque o Criador não tem limite. Isso fica bem fácil assim da gente observar uma árvore que dá frutos. Se possibilita o que aquela árvore precisa durante o ano, as podas, a água, a maneira dela ter o adubo que é necessário, aquela árvore, na época dos frutos,
vai dar tantos frutos que aquela família não vai conseguir consumir aqueles frutos. É assim a bondade do Criador. Então quer dizer que se nós entrarmos numa harmonia, quer dizer, se nós caminharmos de acordo com as energias que são emanadas do Criador, nossa vida será aquela condição que muitos já referiram, que a vida desse é uma bênção. Quer dizer assim, que tudo flui, que tudo dá certo. E é bem interessante, porque de meu conhecimento assim, sempre quem tem casa térrea, essa casa sempre precisa de fazer manutenção. Tem uma coisa, tem outra, principalmente quando é casa grande, então está sempre precisando. Então aquele profissional que sempre faz a manutenção, fala que aquela casa, quando ele vai trabalhar, está tudo certo. Então quer dizer assim, a harmonia que existe, do jeito que aquelas pessoas que moram naquela moradia atuam na vida, aquele profissional quando chega para fazer as funções, ele também aumenta a sua lucidez, então as funções são executadas de maneira que dá uma harmonia. Então na nossa vida é assim, precisamos de lembrar que nós é que fazemos aquilo que precisa. Então essa dedicação é a vida toda, não é para um período. Toda a época da nossa existência nós tínhamos que trabalhar assim conosco. Por isso vêm os ensinos. Então quer dizer assim, muitas vezes nós falamos assim que estamos sempre arrumando o ontem. Então a pessoa está sempre arrumando o ontem, quer dizer que o hoje ela descuidou, então amanhã ela tem que arrumar o hoje. Mas quando a gente muda a norma do tempo e do espaço, esse trabalho é bem proporcionado quando estuda o livro na luz da verdade. Então, aquele que estuda, ele tem essa condição bem importante de ver antes aquilo que ele precisa. Então quer dizer que ele não deixa desencadear o errado, ele vai arrumando, ele vai organizando. Então entrar nessa harmonia da criação, para que tudo dê certo. Então a oração é assim. Tem muitos que não têm uma importância de fazer uma oração. Não tem importância, porque tem pessoas que não têm esse costume. Mas quando a pessoa tem o costume de fazer oração, ela precisa de lembrar assim, que ela precisa de manter-se pura. Quer dizer, a pureza dos pensamentos, porque nós temos facilidade de tecer pensamentos julgando o nosso semelhante, falando, pensando, e dificilmente nós olhamos para aquele nosso semelhante com uma pureza no coração. Essa pureza existe. É só observar assim que o jeito que relaciona com uma criança, o jeito que aquele que gosta da criança e que tem um saber, como ele faz, a criança aproxima dele. A mesma coisa acontece com o animal. Aqueles que gostam, o animal percebe, sente essas irradiações e aproxima desse. Então a oração é assim, essa pureza, é isso que nós precisamos de entender. Cultivar essa pureza a vida toda e sermos cuidadosos. E se precisa de fazer uma diferença sim, né? Porque a pessoa está cultivando a pureza, quer dizer que ela tem que lembrar que ela precisa de fechar o portão. Então não é um descuido na vida, na sua vida interna. Porque quando aquele vai fazer a manutenção naquela moradia, é naquela moradia que tem a harmonia. Então não é fora do portão e nem o portão aberto. Então as referências assim de sermos cuidadosos na vida. Mas aquele que não tem o costume de fazer oração, se ele tem a pureza dentro dele, ele também recebe dessas condições, das energias que o Criador emana para a criação. Ele receber dessa energia e possibilitar aquilo que ele precisa. Ele foi cultivando aquilo que ele necessita. Aquela referência da pessoa priorizar aquilo que ela precisa. E quando nós fazemos uma oração, temos que lembrar do primeiro mandamento: não terás outros deuses ao meu lado. Então, quando uma pessoa tem um anseio, uma vontade ou um desejo de auxiliar um semelhante, então ele tem que dirigir ao
Criador. Então, de cima, aquela energia que aquele que está necessitando receba. Mas ele só vai receber se ele tiver a pureza dentro dele, que é aquela referência do professor que dá atenção ao aluno que fez perguntas coerentes. Então, aquele mensageiro que vem trazendo os auxílios, se não encontra o campo adequado, ele vai embora. É isso que nós precisamos de entender. Esse equilíbrio que existe na criação. E aquela condição bem importante do ser humano, o pai, ou o conhecido, ou o amigo, dar presente, o presente útil. Se não dermos o presente útil, fica aquela condição que a gente conhece, assim, né? Aquele que recebeu aquele presente, ele guarda. Quando ele precisa de dar um outro presente, ele dá aquele que ele recebeu, ele nem abriu o pacote. É de meu conhecimento que muitas vezes ele passou o presente para frente e dentro do presente tinha um cartão direcionado. Ele nem abriu e nem viu que tinha o cartão. Aquele que recebeu viu a incoerência que existe. Então, essas condições assim sociais, é isso que nós precisamos de sermos cuidadosos, as condições sociais. Então, sermos diferentes. A oração é assim. Entrar numa harmonia verdadeira. É isso que nós precisamos. Nessa harmonia verdadeira, a pessoa tem o alimento dela que ela precisa. Isso é físico. Então, os anseios, as saudades, a diminuição da saúde, a pessoa tem que lembrar o que é que ocasiona para que ela possa fazer uma oração naquilo que está ocasionando. É a mesma coisa, a torneira está aberta, a pessoa começa a secar o chão. Não, a pessoa tem que ir lá primeiro fechar a torneira. Então, quando tem uma diminuição de saúde, nós tínhamos que trabalhar no que está ocasionando a diminuição da saúde. O alimento inadequado, o trabalho que exige muito e muitas outras coisas, os descontentamentos que nós temos com a vida. Muitas vezes tem mulher boa, tem marido bom, tem filhos bons e a pessoa é descontente com a vida. Então a pessoa é descontente com ela mesma. Esse descontentamento traz diminuição de saúde. Depois a pessoa quer arrumar a saúde. Não, primeiro nós tínhamos que perceber no trabalho do terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores, onde está o processo que desencadeou a diminuição da saúde, a diminuição da falta de sermos queridos. Se nós não temos pensamentos bons, naturalmente nós vamos ter um procedimento de irradiar coisas sem valor. Se irradiamos coisas sem valor, os animais sentem, nós também sentimos. Muitas vezes nós não sabemos falar, mas sentimos. Quer dizer que estamos perdendo a consideração do nosso semelhante. Percebemos, temos que trabalhar no que está ocasionando a perda de consideração dos nossos semelhantes. Fica bem fácil assim, do pai e da mãe serem interditados pelos filhos. Então quer dizer que interditam porque perderam a consideração, o procedimento que estão tendo durante a vida. Então a pessoa percebe que os filhos vão interditá-lo, estão interditando. Agora quer fazer oração para não ser interditado. O que ocasionou que os filhos agora comportam assim? É isso que nós precisamos de trabalhar antes. Então a oração é a lucidez. É isso que nós precisamos de entender. Fazer uma oração é aumentar a lucidez, de observar que nós estamos desviando da vida, do caminho normal, da correnteza da vida. Voltar para essa correnteza. Isso é bem interessante, porque lá atrás, quando éramos jovens, ou que nós vemos agora os jovens, querendo fazer um concurso, querendo passar num curso, para fazer aquele curso, querendo passar naquela competição com aqueles conhecimentos, nós sabemos assim que a pessoa levanta às 4 da manhã e deita às 10 da noite. O dia inteiro a pessoa concentrada com aquelas informações que ele precisa para aquela finalidade.
Por isso que tem um ensino que fala fazer penitência. Fazer penitência é isso. Aquele jovem, aquela jovem agora quer passar no concurso. Então ela esforça para ter aquele conhecimento. Aquele que está perdendo a saúde, está perdendo a consideração, que tem vontade de ter um saber, a penitência é conhecer os ensinos. É isso. Se a pessoa conhece os ensinos, dedica-se a vida dela para conhecer os ensinos, então a penitência, ela colocou tudo para o lado, para trás. O passeio, as viagens, ela está agora centrada naquilo que ela precisa. Então ela vai ficar fortalecida novamente. E depois tem muitas coisas bem importantes assim. Quem frequenta ambientes que tem muitos funcionários sabe que aquele que é o administrador ali, ele percebe quando um está enrolando, quando o outro está enrolando. E ele dá notícia, ele noticia. Então, quando a gente caminha por meio deles, eles falam que aquele que é responsável, o termo que se usam é assim, está pegando no meu pé. A pessoa está alheia, a pessoa não usa o tempo do repouso para o repouso, ela não faz um aprimoramento para ter um conhecimento melhor daquelas funções. Então ela está desceu um pouquinho, a produtividade dela é percebida. Aquele que é responsável procura tirar ela do meio. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que dedicar um tempo para conhecer os ensinos, estudar o livro Na Luz da Verdade e observar como é que nós estamos caminhando. É isso que nós precisamos de entender. A nossa influência, como é que nós estamos influindo. A oração é essa condição bem importante, da pessoa receber irradiações para ela continuar melhorando. Isso fica bem fácil assim da gente observar. Aquela pessoa que tem uma mão que se dá o nome de mão boa, que faz aquele preparado, ela continua fazendo o preparado com uma satisfação, porque todos pedem a ela para fazer aquele preparado. Quando tem interferência, o preparado não fica como ficava anteriormente. Quer dizer assim, para nós continuar influindo, nós sabemos assim que precisamos de nos encontrarmos com lucidez o tempo inteiro. Para receber os auxílios, se a pessoa tem costume de fazer oração, ela recebe os auxílios. Se ela não tem costume, não tem importância, mas ela tem que ter pensamentos bons, porque nós sabemos assim, e que nós já ouvimos, que foi um milagre aquilo que aconteceu, os auxílios, toda a época da nossa existência. Então, as bondades que existem na criação não é para um período, é a vida toda. Aqueles que caminharam na vida e que depois têm a possibilidade de olhar para trás e de observar assim como caminharam, foi observando que todas as etapas da sua vida foram encaixando os degraus da vida que ele caminhou. Aqueles que descuidaram falam assim, que têm vontade de voltar lá atrás. Se tem vontade de voltar, é porque no caminho que caminhou, deu saltos. E aquela condição bem importante, né? Tem os graus, tem os degraus da vida. Então não podemos dar saltos. A oração, precisamos de lembrar assim que é instantes que a pessoa consegue aquilo que ela precisa. Instantes de lucidez. Então pode ser no sofrimento, pode ser na alegria. Eu venho trabalhando muito para que a pessoa tenha instantes de lucidez sem ter que passar pelo sofrimento. Então, para isso, a pessoa tem que construir pensamentos bons. Essa é a importância. Sempre pensando coisas nobres, coisas polidas, e aquela condição bem importante de usar o terceiro mandamento para fazer a reflexão de como se encontra caminhando. Então, aquela condição que se fala assim, né? Como devo fazer? Então a pessoa tem que parar. Então, parar. Para a pessoa parar, ela tem que ter um método na sua vida. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição. Porque para todas as coisas na vida,
a pessoa tem que deixar o seu espírito atuar. Aquele preparado que aquele gosta de fazer e que todos sentem feliz quando comem aquele alimento, dentro dele tem uma harmonia. E a gente sabe assim que todo preparado recebe vida. Então, para a pessoa vivificar aquilo que está sendo preparado, ela tem que encontrar-se numa condição de pureza interior. Porque fazer por fazer, as pessoas falam assim que não quero. Se é para fazer por fazer, então não faz. Quer dizer que nós já percebemos que existe diferença em todas as coisas. Aquela criança pequena está acostumada com aquele adulto que cuida dela, um outro estranho pega aquela criança, a criança percebe um pouco, depois ela quer ficar nas proximidades daquele adulto, que ela tem o conhecimento e que ela recebe daquelas irradiações de maneira agradável. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que a oração é o auxílio que o Criador nos possibilita. E que também a pessoa tem que fazer uma prioridade daquilo que ela precisa. Então, não é pedir qualquer coisa, tem que ver aquilo que ela necessita. E tem que lembrar assim, que muitas vezes aquilo que ela pediu, ela não recebeu. Mas tempos depois ela vê que o auxílio foi não ter recebido aquilo que ela pedia. Podemos fazer oração para outras pessoas. Então, precisamos de lembrar do primeiro mandamento. A força vem de cima. Para aquele receber o auxílio que nós estamos pedindo para ele, ele tem que encontrar-se numa condição de pureza. A condição de pureza é aquela condição bem importante do aluno na sala de aula, comportando-se conforme precisa naquele ambiente. Se aquele se encontra assim, com um sistema de pureza, então acontece assim, ele vai receber os auxílios. Os auxílios podem ser instantes de lucidez, compreensão, melhora daquilo que está com a diminuição da saúde, trabalhar naquilo que ocasionou a diminuição da saúde. É isso que nós precisaríamos de entender. Precisamos de trabalhar no que faz a desarmonia. Então é bem importante, porque a oração muitas vezes dá a direção. A realização cabe ao próprio. E fica bem fácil assim de quando a pessoa precisa de falar um texto. Quer dizer que ela sabe o texto que ela precisa de falar, mas para a realização ela tem que falar o texto. E ela tem que observar assim, que ela fez o ensaio para aquele texto, mas quando vai realizar aquele texto, houve uma mudança total. Então quer dizer assim que a pessoa tem que estar perceptível para ver que agora aquele texto não serve, porque teve toda uma mudança. Isso fica bem fácil assim da gente observar assim. A pessoa quer fazer uma venda de um imóvel, por exemplo, ou a compra daquele imóvel. Então ela faz uma oração para a realização daquela venda. E quando ela chega para vender, não deu certo. E muitas vezes ela precisa de fazer aquela venda, então o jeito que ela procedeu, aquele um não comprou, mas imediatamente apresenta um outro que compra de uma maneira melhor. Então a oração é dessa maneira. É isso que cada um tem que observar o procedimento que ele precisa na vida. Essa mobilidade, essa flexibilidade que a gente tem que ter daquilo que nós precisamos. Então, aquela condição bem importante, né? Não é dando o benefício para a pessoa, não é dando as coisas materiais para a pessoa. Tem que observar se a pessoa tem aquela condição de usar bem aquilo que está oferecendo a ela. É isso que precisamos de observar assim. Quer dizer que dar para a pessoa aquilo que vai ser bom para ela. Então tem um ensino de Jesus que ele fala assim, que precisamos de amar o próximo e precisamos de dar para o próximo aquilo que ele precisa. Então o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Então a oração pode ser também uma justiça para aquele próximo, para que ele entre numa condição de aprender a refletir sobre o seu comportamento de vida. É isso que nós precisamos de entender. Como é que nós precisamos de ver a vida que estamos caminhando. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.